Na última quarta-feira que nós tivemos culto, eu iniciei uma série de mensagens que falam sobre o perdão. E se você não veio, então eu vou te relembrar ou te ensinar acerca do perdão. Na Bíblia Sagrada, existem 7 palavras que foram traduzidas em português por perdão. No Antigo Testamento existem 3, que é Salak, Cafar e Nasa. No Novo Testamento existem 4, que é Afeme, Aféses, Charizome e Apolu. Na quarta-feira passada nós falamos do perdão Salak, que significa aliviar as cargas uns dos outros. E nós fizemos uma reflexão, se algumas pessoas não se sentem com peso, porque a gente não libera o perdão para elas. Nós fizemos uma reflexão também, se a gente não pode ser o culpado das pessoas continuarem tristes, carregando com elas um peso que nós poderíamos aliviar. Nós também falamos que Jesus Cristo alivia as nossas cargas. Mas hoje, nessa noite, nós iremos falar da segunda palavra, que é o Cafar. É uma palavra encontrada 10 vezes no Antigo Testamento que fala sobre perdão. E essa palavra, ela tem um significado muito interessante, que é cobrir. Mas não é cobrir de qualquer maneira. Nós oramos pelas crianças e agora eu convido você a orar. A gente vai orar pela nossa mensagem, para que Deus fale comigo e com você nessa noite. Deus, nesse instante, nós pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, haja neste lugar. Coloco diante do Senhor a minha vida, Deus, e peço que o Senhor me use para falar a essa comunidade de fé. Coloco diante do Senhor as pessoas que estão ouvindo. Peço que o Seu Espírito, que é santo, as convençam do pecado e as façam entender a Tua palavra. Ora em nome de Jesus. Amém. Cafar tem alguns significados interessantes. Purificar. Cafar tem outro significado que é fazer expiação, fazer reconciliação, e um quarto que eu achei muito interessante, que é cobrir com betume. E eu fiquei me perguntando o que é betume. E betume é um líquido que impermeabiliza algumas coisas. E esse líquido, ele era encontrado muito lá na região de Israel. E esse líquido foi usado algumas vezes na Bíblia Sagrada. Foi usado pela mãe de Moisés para botar no cesto de junco, para a água não entrar. Ela passou betume no cesto. Alguns estudiosos dizem que Moisés, na arca, ungiu a arca com betume para que não entrasse água. O betume era usado naquela época nas vinícolas, quando faziam os potes de vinho, para os potes não vazarem. Então, quando nós falamos de perdão Cafar, e que esse perdão significa cobrir com betume, nós estamos falando que Deus, nessa época do Antigo Testamento, cobria o pecado com uma camada, que não deixavam mais as pessoas acessar esse pecado. Certamente, você já se machucou, né? Uma vez eu me machuquei no meu pé, nesse dedo aqui, do lado de cá, e demorou muito tempo para esse dedo ficar curado. Muito tempo, e eu fazia muito tratamento. Eu fui no mínimo em 3 dermatologistas, e cada um deles passava um remédio diferente. E eu ficava com vergonha, porque eu tinha que ir para a escola com o pé machucado, eu tinha que ir para a igreja com o pé machucado. A minha dermatologista mandou eu não usar sapato fechado, então eu tinha que ir de chinelo havaianas. E não era só o chinelo havaiana, toda vez que eu fosse usar o chinelo havaiana, eu tinha que limpar com álcool.
Até que da última dermatologista que eu fui, ela acertou a pomada e eu passei, e aí demorou uns 15 dias e curou. Um ferimento precisa ser tratado para ser curado. E não é qualquer tratamento que vai curar qualquer ferimento. Tem que ser o tratamento certo para o ferimento certo. O perdão kafara é isso. Jesus, Deus, tratando antes de curar. A palavra kafar significa expiação. Expiar significa cobrir. Em Jesus Cristo nós temos uma outra palavra que é chamada propiciação, em que Jesus não cobre mais os pecados, Jesus, ele apaga os pecados, Jesus cura os pecados, mas antes dele curar, ele tinha que expiar. Antes de curar as feridas, Jesus tinha que tratar. E é por isso que na história do cristianismo, na história da humanidade, foi importante essa parte em que Deus não tirava os pecados, Deus cobria os pecados. Porque esse cobrimento era um curativo. Esse cobrimento era para depois nós entendermos o porquê fomos curados. Esse ferimento era para nós entendermos que precisávamos primeiro ser tratados antes de sermos curados. E sabendo disso tudo, acerca do perdão kafar, nós vamos ler na Bíblia Sagrada onde ele está registrado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 30, verso de 1 a 21. Amém? Eu leio na Nova Versão Internacional e peço que você acompanhe. Diz assim: Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrar na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo de Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos do rei da Síria. Não sejam como os pais e os seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, de maneira que ele deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados. Submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo de sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos, os seus filhos, terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês voltarem para ele. Verso 10: Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs aos ridículos. No entanto, alguns homens de Assé, de Manassés e de Zebulão humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento, para executarem
o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão se reuniu em Jerusalém no 2º mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles tiraram os altares que haviam em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas envergonhados consagraram-se e trouxeram o holocausto ao templo do Senhor. Verso 16: e assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos na multidão não haviam se consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros de Páscoa para todos que não estavam cerimonialmente puros, e que por isso não podia consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos, os que vieram de Efraim, de Manassés, de Zacar e de Zebulão, não tivessem se purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som dos instrumentos ressonantes. Esse texto é um pouco grande, então eu preciso falar o que está dizendo esse texto. Está dizendo que um dia um rei chamado Ezequias, que servia a Deus, resolveu de novo celebrar a Páscoa do Senhor, que fazia o povo de Israel relembrar como foi vitoriosa a passagem deles, a saída deles do Egito, a passagem deles pelo Mar Vermelho e então a conquista da terra prometida. Esse rei chamado Ezequias, ele manda então as pessoas irem avisar a todo o povo de Israel que mesmo que não fosse a época da Páscoa, eles iriam celebrar a Páscoa, porque na época da Páscoa não tinha sacerdote suficiente para celebrar a Páscoa. Algumas pessoas, quando ouviram essa notícia, começaram a rir e caçoar, mas outras acreditaram. E elas acreditaram de tal maneira que, do jeito que elas estavam, sem se purificar, elas foram. E chegando lá, o Ezequias orou para Deus e falou bem assim: olha, Deus, aceita esse povo, mesmo que eles estejam todos errados, mesmo que eles estejam fora do padrão, mesmo que eles não estejam purificados, aceita a adoração deles, porque eles vieram aqui te adorar. Antes da gente falar desse texto e desse contexto, é bom a gente lembrar o que acontecia em Israel. Israel foi governado por alguns reis, e o pai de Ezequias, um rapaz chamado Acais, ele foi um rei ruim, um péssimo rei. Se você voltar 2 capítulos na sua Bíblia, em 2 Crônicas 28, o verso 1 e o verso 2 dizem assim: Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprovava. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar. O verso 25 do capítulo 28 diz assim: em todas as cidades de Judá, esse rei Acás construiu altares idólatras para queimar sacrifício a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o seu Deus. Acás, então, ele governou por 16 anos, e durante esses 16 anos, o povo parou de adorar a Deus. Acás fechou o templo do Senhor, Acás fez
vários altares para outros deuses. Acais levou o povo de Deus a se afastar de Deus. Acais levou o povo de Deus à ruína. E ainda bem que acaba o reinado dele, e começa o reinado do filho dele, chamado Ezequias, esse rapaz que instituiu a Páscoa de novo. O Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade, segundo o capítulo 29 do segundo livro das Crônicas. E ele fez o que Deus aprovava, tal como tinha feito Davi. No primeiro mês do seu reinado, diz a Bíblia, ele reabriu as portas do templo, consertou as portas do templo, convocou sacerdotes e levitas, reuniu na praça, e Ezequias e todo o povo se regozijavam com o que Deus havia feito por seu povo, tudo em tão pouco tempo. Ezequias reinou por 29 anos, e ele reparou e purificou o templo, tirou tudo que era errado do templo. Ele mandou fechar todos os outros altares, quebrou todas as outras imagens. Ezequias restaurou a celebração da Páscoa. Ezequias, ele reintegrou os sacerdotes, os levitas. Então Ezequias trouxe de volta a palavra de Deus. Ezequias levou o povo mais perto de Deus. E nesse texto que lemos, acerca da Páscoa, que ele estava celebrando a Páscoa, nós encontramos a palavra cafar, a palavra que significa cobrir com betume, que Deus colocou no meu coração, que seria um curativo para aquele povo. Deus estava cuidando, estava cobrindo, estava selando para que eles não mais tivessem acesso àqueles pecados. E então eu convido você a prestar atenção nos versos 18, 19 e 20, que vai nos trazer alguns ensinamentos sobre o perdão cafar. Diz assim esses versos do capítulo 30: embora muitos do que vieram de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulão não tivessem se purificado, mesmo assim comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. O primeiro ensinamento que o perdão cafar traz para nós é que Deus, Ele trata as minhas e as suas feridas como nós estamos. Diz assim o verso 18: embora muitos dos que vieram de Efraim, Manassés e Isacar não tivessem se purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar. Deus, Ele quer tratar nossas feridas assim como nós estamos. O Ezequias entendeu isso muito bem e falou assim: eu vou chamar esse povo todo para voltar a viver com Deus, independente de como eles estejam, independente de que deuses eles adoraram até o ano passado, independente do que eles estão fazendo, independente do que eles estão crendo, eu vou chamar esse povo de novo para celebrar ao Deus vivo. Deus, Ele nos cura. Deus, Ele trata as nossas feridas como nós estamos. E muitas das vezes nós não queremos ser tratados como nós estamos. Deus, Ele não quer que você mude para estar na presença dEle. Ele quer que você vá à presença dEle para Ele te mudar, para Ele fazer o tratamento, para Ele te curar, para Ele trazer um renovo, para o poder dEle ser manifestado na tua vida, para você entender a graça de Deus.
E às vezes nós ficamos arredios em chegar perto de Deus como estamos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Ele quer você, não importa como você esteja, Ele quer tratar as suas feridas. E eu não sei você, mas quando eu me machuco, a ferida, ela não cura se ela não for tratada. E às vezes nós não procuramos a Deus quando estamos feridos, como esse povo estava ferido, e procurou a Deus como estava. Às vezes nós colocamos muitas desculpas, muitos empecilhos. Às vezes botamos outras coisas na frente de chegar perto de Deus. Às vezes damos desculpas, nossa família, nosso trabalho, não tenho tempo. Por vezes nós perdemos a oportunidade de sermos curados por Deus, quando que Ele quer nos tratar ainda machucados. Eu quero te dizer uma coisa: quando você que está machucado não procura Deus, o tempo passa, você acha que essa ferida foi sarada, mas ela não foi, e um dia ela vai voltar a doer. Portanto, procure a Deus como você está. Esse texto, ele traz um segundo ensinamento para nós, que Deus quer tratar suas e as minhas feridas, para nos mostrar que Ele é Deus. Diz assim o verso 19: aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário, será perdoado. Sabe por quê? Às vezes eu e você, nós achamos que pela nossa própria força e pelo nosso próprio entendimento, nós podemos sozinhos resolver os nossos problemas e as nossas feridas e as nossas mazelas. Mas não. Deus, Ele te chama para um tratamento, porque Ele quer te mostrar que Ele é Deus. Que quando você saia desse tratamento curado, para você falar bem assim: eu saí curado por causa de Deus, por causa do poder de Deus. Ele quer que você reconheça que Ele é Deus. E isso se chama aquela máxima de experiência com Deus. Você já ouviu alguém te perguntando: você tem alguma experiência com Deus? Você já teve experiência com Deus? E às vezes você fala: poxa, eu não tive uma experiência com Deus ainda. É porque você não deixa Deus curar as suas feridas, tratar as suas feridas. Deus tratando suas feridas, você vai reconhecer que Ele é Deus. Deus tratando suas feridas, você vai ter uma experiência com Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário você inclinar o seu coração para Ele. Aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, aquele que se coloca diante de Deus, aquele que entrega a sua vida a Deus, aquele que todos os dias lê a Bíblia Sagrada, aquele que todos os dias ora, aquele que em tudo o que faz pensa o que Deus vai achar disso, aquele que quer que as suas vontades sejam menos importantes e as vontades de Deus sejam mais importantes, aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, esse que se inclina para Deus, vai ver o poder de Deus, vai ter experiência com Deus, e esse vai reconhecer que Deus é Deus.
Por que nós temos nesse tempo, neste século, um monte de crente que não reconhece Deus como Deus e que tem dúvida de que Jesus é Salvador e quem tem dúvida que Deus é Deus? Por que o ateísmo está crescendo nos nossos jovens e adolescentes? Por quê? Porque eles não se inclinam a Deus, não querem ter uma experiência com Deus, não querem deixar Deus agir, eles querem agir pela sua própria ciência e pela sua própria inteligência. E às vezes eu e você, nós somos assim. Diante dos nossos problemas, nós nos cercamos das nossas soluções, nós nos cercamos do nosso próprio consolo. Diante da nossa tristeza, nós não buscamos a Deus para nos alegrar. Deus quer tratar suas feridas para mostrar para você que Ele é Deus. Esse texto nos traz um outro ensinamento, observado no versículo 20, que diz assim: o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Deus quer tratar suas feridas sem te ferir mais. Quando você, querido, escolhe tratar as suas feridas por suas próprias inteligências, você vai se ferir mais. Mas Deus, Ele quer tratar a sua ferida sem te ferir de novo. Deus ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Aquela ferida que estava aberta começou a ser tratada. Aquela ferida que estava doendo, Deus começou a tratar, sem fazer doer mais. Você sabe por quê nós sofremos tanto? Porque nossas decisões, em muitas das vezes, não levam em conta Jesus Cristo. E aí, quando nós pensamos que estamos sarando nossas feridas, nós estamos abrindo-as ainda mais. E elas vão se abrindo. E chega um momento que vai doer muito, que vai ser difícil. O que esse texto ensina é que nós precisamos buscar a Deus, porque Deus é bom. Eu não sei se você que é pai, tem um filho que está machucado, e ele te pede ajuda, você vai machucar ele mais ainda? Não vai. Você não vai, você vai querer ajudá-lo, você vai querer fazer de tudo para levar ele à cura. Tudo bem, no processo de levar ele à cura, talvez você tenha que passar um remédio que vai dar uma dor, alguma coisa assim, mas aquela dor vai gerar a cura. A verdade, querido, dói só uma vez, enquanto que a mentira dói paulatinamente. Todos os dias a mentira dói um pouco, enquanto que a verdade estanca a dor. O engraçado é que o perdão kafar, que é o perdão que cobre com betume, ele era um anúncio da salvação de Jesus Cristo aos povos. João Batista, primo de Jesus, e quando eles cresceram, um foi para um lado, outro foi para o outro. E aí João Batista estava pregando acerca do Messias e preparando o caminho para o Salvador vir. E ele batizava com água aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E no rio ele viu Jesus vindo. Ele, com muita alegria, imagino, e com lágrimas nos olhos, deve ter parado tudo e gritado bem assim: gente, aquele que está vindo ali
É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse tempo, o pecado ele era coberto. E era passado betume em cima, para que as pessoas não tivessem mais acesso. Mas agora, não é só esse curativo mais, agora chegou a cura. Jesus Cristo, Ele não encobre mais nada, agora Ele cura, agora Ele tira, agora Ele é o curador. Agora Ele é aquele que fala bem assim: os seus pecados não serão mais expiados, eu vou me apropriar deles. E aí da expiação dos pecados, nós temos a propiciação dos pecados, que Jesus pegou os nossos pecados e tornou próprio dele, e acabou com os nossos pecados com a morte dele na cruz. O perdão cafaro, o perdão que encobre, o perdão que encobre com betume, foi necessário para entendermos que o perdão de Jesus não cobre, Ele tira. E foi por isso que Ele foi um curativo, para que nós entendêssemos que antes de Deus fazer a obra completa, primeiro Ele trata. Nós temos algumas aplicações no campo pessoal. Até agora nós estamos falando no campo do relacionamento do indivíduo com o divino, com Deus. Agora nós vamos falar das implicações dessa mensagem no relacionamento interpessoal. Você não será curado de nenhum problema se antes ele não for tratado. Você não conseguirá dar perdão ou receber perdão se antes você não passar pelo estágio do curativo. Você não vai conseguir ter paz, viver bem, acabar com aquele seu problema familiar, acabar com aquele problema no seu serviço, acabar com o seu problema financeiro, se você não passar antes pela parte do curativo. Nenhuma ferida ela é curada sem antes passar pela parte do curativo. E nessa noite você entendeu que Jesus ele quer tratar de você. E você aprendeu que Ele tira, mas antes é necessário trabalhar na sua vida. Eu estou fazendo um curso aqui na igreja chamado CRAU, e ele ensina acerca de finanças. E talvez um dos maiores males das famílias hoje são finanças. E aquilo ali é um curativo, porque você vai aprendendo a como não gastar, a como não gastar à toa, a como não jogar seu dinheiro fora. Mas as pessoas só vão receber a cura do problema financeiro se elas antes aprenderem a tratar com dinheiro. O que Deus quer que façamos com o nosso dinheiro? Talvez você esteja passando por um problema familiar. E esse problema ele só vai ser curado se antes você for tratado. Talvez tem tempo que você não fala com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, com seu marido. Isso não vai ter fim enquanto não começar a parte do curativo, a parte que você se deixa ser trabalhado por Deus, a parte que você fala bem assim: Deus, eu vou deixar você agir.
Talvez no seu serviço você já não está aguentando mais, está difícil, você não aguenta mais o seu chefe, você já chega lá querendo ir embora, você está estressado, talvez você não tenha mais paciência com seus filhos. Isso só vai ter fim quando você aceitar o tratamento de Deus. Nós estamos vivendo um ano difícil no país. Muito difícil. Energia aumentando, inflação aumentando, muitos empresários pedindo ajuda. Mas isso só vai ser curado na sua vida, você que é servo de Deus, se você colocar os seus negócios para Deus tratar, e tratar você também. O perdão kafar é aquele perdão que trata as feridas. O perdão kafar é aquele perdão que não leva em conta como você está, mas você tem que ir do jeito que você está. O perdão kafar é aquele que te mostra quem é Deus de verdade. E é o perdão que Deus quer te tratar sem te ferir mais. É a parte que Ele vai fazer os curativos. E você pode ficar tranquilo que Ele vai tapar com betume, para que você fique bem seguro. Enquanto você passa por esse processo, você vai ter a cura em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo tira o pecado do mundo. Nós falamos nessa noite de 2 tipos de perdão. O perdão que eu tenho que receber de Deus diante das minhas falhas, e o perdão que eu tenho que receber ou dar para aquele que vive comigo, aquele que convive no meu dia a dia, o perdão interpessoal, o perdão do relacionamento com o outro. Nós estamos no mês da família, e é interessante quantas famílias elas são destruídas pela falta do perdão. E nesse mês, começou hoje de manhã, e se estendendo hoje à noite, eu quero te fazer um convite. Na verdade, Jesus Cristo quer te fazer um convite. Que você deixe ser tratado por Ele. Você só vai chegar à cura do seu problema se você for tratado antes. E talvez na sua mente agora estejam passando várias coisas que você precisa ser tratado. Ainda várias pessoas que precisam receber o seu perdão. E possivelmente algumas outras pessoas que você acha que ela deveria vir te pedir perdão. Sobre essas últimas pessoas, se você acha que alguém deve te pedir perdão, você precisa tomar o primeiro passo e pedir perdão a ela. Nesse momento eu convido você a baixar sua cabeça e fazer uma reflexão sobre o que Deus falou com você. Esse perdão kafar, ele nos ensina que antes de ter a cura, antes de tirar o pecado, é necessário tratar as feridas, é necessário tratar os problemas, é necessário querer ser tratado. E pense no povo que estava nessa festa de Páscoa que a gente leu. Estava um povo ferido, um povo acabado, um povo que não adorava mais a Deus,
mas ele quis ser tratado. Ele quis ser tratado. Alguns não quiseram, alguns caçoaram. Que eu e você não sejamos essas pessoas que caçoaram, mas que nós sejamos as pessoas que queremos ser tratadas. Vamos orar. Deus, neste instante, constrangidos pelo Teu Espírito que é santo, constrangidos pelo Teu amor que perdoa e cura, constrangidos pela Tua palavra que é a verdade e que às vezes nos incomoda diante da mentira em que vivemos, nós queremos ser tratados pelo Senhor. Deus, nós sabemos que se formos adiante do Senhor, se formos, Deus, para os Teus pés, como estamos, o Senhor vai nos receber, o Senhor vai nos mostrar que o Senhor é Deus, o Senhor, Deus, vai nos perdoar sem nos ferir de novo. Deus, trata essas pessoas que estão feridas nessa noite. Algumas estão feridas na família, alguns estão feridos no seu casamento, outros estão feridos com seus pais, outros com seus irmãos, alguns estão feridos no relacionamento no trabalho, outros estão feridos, Deus, porque não conseguem, Deus, mais viver com as finanças em dias. As feridas são muitas, mas nós temos o Deus que traz a cura, e nós queremos ser curados pelo Senhor. Trata-nos, Deus, trata-nos, Senhor. Eu clamo para que este mês seja um mês de renovo para essa igreja, um mês abençoador para as famílias, e que o Senhor fale cada vez mais aos nossos corações. Nós oramos, Deus, certos que o Senhor é vivo e fala. Em Jesus Cristo oramos, amém. Glória a Deus, amém? Queridos, no finalzinho da palavra do pastor Juliano, ele falou a palavra renovo, de tudo que nós ouvimos. Eu entendo que é tempo de renovo, amém? Amém, irmãos? É tempo de renovo. Algo novo tem que acontecer na nossa vida, queridos. Nós temos escutado tantas coisas boas, o Senhor tem nos incomodado tanto. Você que entrou aqui nessa noite, que nos visita, não acompanha o dia a dia da igreja, talvez não entende quando a gente fala que Deus a cada dia trabalha com a vida da gente, mas é algo maravilhoso quando a gente dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Quarta-feira nós temos culto às 20 horas. Eu sei que tem algumas pessoas que não têm o hábito de vir. É tempo de renovar a sua vida espiritual, meu irmão. É tempo de dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Vem à noite, nas quartas-feiras, vem orar, vem buscar o Senhor. Você identificou tantos problemas que você precisa tratar na sua família, tanta questão que foi levantada aqui, de relacionamento, de cura. Comece a buscar mais ao Senhor nas quartas-feiras. Tem pessoas que não vêm domingo de manhã para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Comece a buscar o Senhor, renove a sua vida vindo à igreja nos domingos de manhã. Tem pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia em casa, só lê a Bíblia na igreja. Deixa o Senhor tratar o seu coração, renova a sua experiência com Deus, leia mais a Bíblia. Tem pessoas que não têm um tempo de oração com o Senhor, não tem um tempo. Tem tempo para tudo, até para jogar Xbox, às vezes a gente tem tempo, mas não tem tempo para
clamar, para orar. Deixa o Senhor continuar esse tratamento na sua vida. Não podemos só receber aqui na igreja, querido. Não podemos só vir buscar aqui o alimento, temos que levar esse alimento dentro de nós. É tempo de renovo, é tempo de mudança, mas é tempo de dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Deus tem que curar muitos aqui nessa noite, mas Deus vai continuar trabalhando a sua vida em casa, quando você permitir a ação de Deus. Então eu senti no meu coração de falar isso, peço desculpas ao pastor Juliander, não quero completar nada, porque eu sei que o Senhor já falou tudo, mas é preciso que haja esse renovo realmente na nossa vida, que nós consigamos, que nós levemos essa palavra para o nosso coração, amém?